Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Henrique Mesquita, advogado criminalista, e hoje eu venho falar sobre livramento condicional, certo? Pois bem, o que é livramento condicional? Livramento condicional é um instituto previsto tanto no Código Penal quanto na Lei de Execução Penal. A ideia dele é beneficiar o condenado, reinserindo a convivência social mediante certas condições, certo? E qual a finalidade disso? Como eu já falei, né, é a própria reinserção do condenado ao convívio social, né, para que ele possa paulatinamente tendo a sua convivência social restabelecida, né, e mediante o auxílio do Estado. O Estado, durante o prazo desse livramento condicional, que é o prazo de prova, né, o Estado estará sempre observando as atividades do indivíduo, né, do condenado. Pois bem, nesse sentido eu cito uma passagem do professor Rogério Greco, no seu livro de Direito Penal, parte geral, que fala exatamente assim: o livramento condicional assume, portanto, papel de grande importância na ressocialização do condenado, fazendo com que tenha esperança de um retorno mais abreviado à sociedade, evitando sua prolongada permanência no cárcere. Certo? Pois bem, e aí, como é que ele é posto em liberdade? É uma liberdade incondicionada? Como eu já falei, não. Certo? Vejamos o que trata o artigo 85 e 132, ou artigo 85 do Código Penal e artigo 132 da Lei de Execuções Penais. Artigo 85 do Código Penal. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento, ou seja, não livramento incondicionado. Nesse sentido, o artigo 132 da Lei de Execução Penal aprofunda essas condições, né? Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º, a doutrina, ela classifica ele como condições obrigatórias. Por quê? A própria redação do parágrafo a gente vai descobrir isso. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. Observe, serão sempre impostas, ou seja, não é a faculdade do juiz, ele vai ter que fixar essas condições. A linha A, obter ocupação lícita, dentro do prazo razoável se for apto para o trabalho. A linha B, comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. A linha C, não mudar do território da comarca do juízo da execução, sem prévia autorização deste. E o parágrafo 2º trata de condições facultativas, né? Parágrafo 2º. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes. Poderão ainda ser impostas, ou seja, o juiz, observando o caso concreto, se ele vê a necessidade de fixação de mais outras condições, ele fixará, né? A linha A, não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. A linha B, recolher-se à habitação em hora fixada. A linha C, não frequentar determinados lugares. Então, não é uma liberdade plena, né? Não é moleza assim. Pois bem, quais são os requisitos? Os requisitos estão previstos no artigo 83 do Código Penal. O primeiro está previsto logo na cabeça do artigo, que assim traz para a gente, né? O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. E aí na cabeça do artigo a gente já vê o primeiro requisito. Condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. A contrário senso, isso significa que, se for o indivíduo condenado a pena inferior a 2 anos, já não cabe esse instituto, certo? Pois bem, vamos aos demais requisitos objetivos.
Por que requisitos objetivos? Porque eles são mais claros, mais diretos, certo? Segundo requisito, cumprir mais de um terço se o condenado não for reincidente. Deixa eu passar comigo. Segundo requisito, cumprir mais de um terço se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Está previsto no inciso 1º do artigo 83. Terceiro requisito, cumprir mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Inciso 2º do artigo 83. Cumprir mais de 2/3 se for condenado por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo. Se o apenado não for reincidente específicos em crime dessa natureza. Ou seja, nessa parte final do inciso, que é o inciso 5 do artigo 83, a gente vê já uma condicionante, né? Que é uma limitadora do benefício. Se o apenado for reincidente em crimes hediondos, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e tráfico de pessoas e terrorismo, ele não poderá ser agraciado com benefício, certo? Pois bem, quinto requisito objetivo. Esse requisito é uma inovação trazida pelo pacote anticrime, inovação que já não é tão novo, né? Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Esse requisito está previsto no inciso 3º, a linha B. E sexto e último requisito objetivo, que é a reparação do dano, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, certo? Agora a gente vai passar aos requisitos subjetivos. Eles, ao contrário dos requisitos objetivos, eles tratam mais a intimidade do condenado, certo? O juiz terá que fazer uma análise mais aprofundada da conduta do condenado durante a execução da pena. Primeiro requisito, bom comportamento durante a execução da pena. Inciso 3º, a linha A. Segundo requisito, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Inciso 3º, a linha C. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Inciso 3º, a linha D. Bom, como eu já falei, após concedido o benefício, por exemplo, se o condenado for reincidente em crime doloso, sem ser crime hediondo, tráfico ilícito, e após o cumprimento de mais da metade da pena, ele for posto em liberdade, durante o restante da pena, durante a outra metade, ele será colocado em liberdade mediante essas exigências legais que eu já trouxe aqui, certo? Então, se ele descumprir alguma dessas exigências, o juiz poderá revogar o benefício, ou deverá, dependendo da gravidade do descumprimento, certo? Podendo o condenado perder ou não esse tempo cumprido, certo? Tudo isso dependendo da gravidade também e da forma. Isso é mais assuntos para a gente tratar em outro vídeo, né? Pois bem, se cumprida todas as exigências e o condenado conseguir passar todo o período remanescente sem descumprir as condições, o juiz decretará a extinção da pena. Bom, gente, por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, compartilhe com seus amigos, me siga para mais informações como essa, mais conteúdos como esse. E se você estiver vendo o vídeo no YouTube, se inscreva no meu canal, certo? Comenta, compartilha, certo? Grande abraço.